Olá, doutores, vamos continuar a nossa aula. Vamos falar agora. Vamos falar agora, então, especificamente das preliminares da contestação. Então, olha, preliminares da contestação, elas estão lá no artigo 337 do CPC, não é? São elas. Ai, não, vou fazer outra cor. Fica mais bonitinho. Então vamos lá. Preliminares da contestação, artigo 337 do CPC. Olha lá. Incumbe ao réu antes de discutir o mérito. Então, são chamadas. Deixa eu tirar o negrito. São chamadas de preliminares da contestação. Porque devem ser arguidas antes de se discutir o mérito. Certo? Por isso essa ideia de preliminares, porque é prévia, porque é pré, porque é antes de se discutir o mérito, tá bom? Então, olha lá, o artigo 337 traz. Inciso 1, a inexistência ou nulidade da citação. Então, quando a gente fala dessa inexistência ou nulidade da citação, nada mais é do que, olha lá, qualquer. O que significa dizer isso? Qualquer tipo, alegar, né? Vamos por lá. Alegar qualquer tipo de vício na citação. Como assim qualquer tipo de vício na citação? Então, nós vamos poder discutir. Antes de qualquer coisa, o 337. O 337 traz lá a inexistência ou a nulidade da citação. Então, se houver qualquer vício em relação à citação, ela não terá validade. Nós vamos pedir para que ela seja nula, tá bom? Que mais? Olha o inciso 2. Incompetência absoluta e relativa. Vou até pôr aqui um. Isso. 2. Incompetência absoluta ou relativa. Competência absoluta ou relativa. Então, se eu tiver que arguir que a incompetência, seja ela absoluta ou seja ela relativa, eu tenho que arguir antes de eu decidir o mérito. Inclusive, só a título de curiosidade para vocês, antes, no CPC antigo, nós tínhamos a exceção de incompetência, seja ela absoluta ou seja ela relativa, ela era feita uma peça apartada, numa peça separada. Agora aqui pra gente não, é feito tudo na mesma peça, mas a gente vai arguir em preliminar. Só pra gente lembrar. E lembra quando eu fiz para vocês aquele quadro comparativo de na lousa ainda, a gente era feliz, a gente tinha sala de aula, a gente tinha lousa, eu estava vendo os rostinhos de vocês, não é? Para quem ia, né? Mas enfim, naquele tempo que a gente era feliz, gente, parece que faz mais de ano isso, né? Naquele tempo em que nós éramos felizes, eu fiz um quadro, uma comparação de incompetência absoluta e incompetência relativa. E só para a gente lembrar, falar só, né? Porque eu tenho certeza absoluta que você não esqueceu disso.
mas só para relembrar, não é? Porque vai que tem alguém aí do seu lado. A Dani, eu sei que Mames está aí, um beijo para Mames, né? Eu sei que Mames vai assistir junto com a Dani. Então, para Mames da Dani, que não sabe, não é? Que assiste as nossas aulas, é só para a gente lembrar então que incompetência absoluta é aquela incompetência que diz respeito à matéria discutida. Incompetência relativa é a incompetência no que tange a questão territorial, certo? Só para nós lembrarmos. Bom, então, antes de discutir o mérito, eu vou arguir, então, o vício, qualquer tipo de vício na citação, incompetência absoluta e relativa, e olha mais, incorreção do valor da causa. Isso, incorreção do valor da causa. Até outro dia, nós estávamos numa das turmas, a gente estava conversando a respeito da petição inicial, falando de valor da causa. A gente até nos remetemos para o 292, que trata do valor da causa. A gente acabou falando bem pouquinho das preliminares, da contestação, e aí eu disse para os alunos da importância das preliminares de contestação. Enfim. E se houver incorreção no valor da causa, ela também deve ser arguida antes. E olha, mais um. Inciso 4. Nós teremos que arguir, se houver, claro, né, a inépcia da petição inicial. Aí eu pergunto para os senhores, doutores, o que é uma petição inicial inepta? Uma petição inicial inepta nada mais é do que aquela petição que falta alguns dos requisitos do artigo 319 do CPC, tá bom? Que falta alguns dos itens lá do artigo 319 do CPC, certo? Vamos lá, como diz a Amanda Zamora, né? Tô eu lá virando VAD, vou para lá e volto para cá, vou para lá e volto para cá, mas tô parecendo aluno desesperado no dia de prova, não, que eu estava só relembrando um artigo, viu? Em minha defesa, eu estava só revendo o artigo. E olha lá. Olha, no caso de perempção. Nos casos de perempção, também. Perempção. Isso. Nos casos de perempção também devemos arguir antes. Mas o que é perempção, Alessandro? O que é perempção? Perempção olha, a pessoa, quando ela entra com a petição inicial, e isso eu sei que vocês já sabem, ela não é chamada para emendar essa petição inicial, ela é chamada para emendar a petição inicial, e nós também já vimos isso, que está lá, 320... Não, desculpa, 321. Lá no 321, está dizendo que o juiz, ao verificar que a petição inicial tem algum vício, alguma falha, ele chamará o autor para que no prazo de 15 dias emende a petição inicial. Aí a gente também já viu na nossa aula de petição inicial que se essa petição inicial ela não for emendada, o juiz vai extinguir esse processo sem julgamento de mérito, ou seja, vai dar a inépcia da petição inicial, ele nem vai analisar se o autor tem aquele direito ou não. Ele já arquiva sem a resolução do mérito. Qual é a consequência de arquivar sem a resolução de mérito? Ou seja, sem verificar se realmente o autor tem direito ou não, se teve ou não esse direito violado ou esse direito ameaçado.
Consequência: se arquivou sem extinção do mérito, a parte pode entrar de novo com essa ação. Aí ela vai lá, entra com a ação. Entrou com a ação de novo. Aí tinha que emendar a petição inicial ou tinha que dar qualquer andamento. O juiz foi lá, a petição inicial dessa vez estava certinha, mas não tinha procuração do advogado. Aí o juiz pede para juntar a procuração. Não junta, não junta, não junta. O que deu prazo, passou o prazo e a parte não juntou. O juiz também vai extinguir essa petição sem julgamento do mérito. Mas vai extinguir essa petição sem julgamento do mérito. Extinguiu sem julgamento de mérito, se não olhou o mérito, se não analisou o efetivo direito, posso entrar de novo? Posso, mas calma aí. Pensa, eu não posso ficar cometendo erro, cometendo falhas ou deixando passar prazo por várias vezes. Se eu fizer isso por 3 vezes, teve um terceiro arquivamento, teve uma terceira extinção, porque extingue e depois arquiva, tá? Teve uma terceira extinção, sem o julgamento do mérito. Posso distribuir essa ação por uma 4ª vez? Não. Não é? Não tem aquela máxima de que errar é humano, perdoar é divino, persistir no erro é burrice? Então, errar é humano, perdoar é divino, persistir no erro burrice. 3 vezes, vocês já devem ter ouvido esse ditado popular. Se fizer por 3 vezes, ocorre a perempção. Pensa que a pessoa já fez isso e é a 4ª vez que ela distribui a mesma petição inicial. Já era, perdeu, perempção, ok? O que mais? A litispendência. Como assim litispendência? Primeiro, litispendência são situações onde nós temos o mesmo pedido, as mesmas partes, o mesmo pedido e a mesma causa de pedir. Mesmas partes, causa de pedir e pedido, ok? Se eu tenho, essas ações serão idênticas, se eu tenho as mesmas partes, o mesmo pedido e a mesma causa de pedir. As ações são idênticas, então não pode ter 2 ações. Eu vou lá e alego a litispendência. Ou seja, até para ficar mais fácil de você guardar aí, ó, litis, né, aqui, ó. Já existe esse litígio pendente, então não pode. E olha lá, coisa julgada. Se já existir coisa julgada, como assim já existe coisa julgada? Porque eu posso entrar de novo com uma ação quando ela for extinta sem julgamento de mérito. Agora pensa que o juiz já julgou o mérito, já transitou em julgado, mas ainda assim eu não estou contente com a decisão. Eu recorri, o tribunal manteve a decisão, não cabia mais nenhum recurso e ainda assim estou descontente. Eu falo, quer saber? Vou entrar com essa ação de novo. Opa, pode isso? Não. Aí eu vou ter que arguir a coisa julgada, não é? Via de regra, por quê? Porque via de regra tem coisa julgada, a coisa julgada, uma ação transitou em julgado, pela regra geral, não tem mais o que fazer. Por que eu estou falando de regra geral? Porque nós temos exceção. A exceção é a ação rescisória, é a ação que vai rescindir uma coisa julgada. Mas calma, que a ação rescisória vocês verão bem mais para frente. Muita calma nessa hora, não é nem nesse semestre que a gente vai falar de ação rescisória, tá bom? Vai ser lá em Processo Civil 2, tá? Bom, então se nós tivermos coisa julgada, olha aí, se nós tivermos as conexão, conexão. O que é a conexão? Quando nós tivermos ações conexas. O que são ações conexas? Ações que estão interligadas. Isso. Não existe identidade
partes, pedido e causa de pedir, mas uma está ligada à outra, porque se existisse identidade entre as mesmas partes, pedidos e causa de pedir, nós teríamos litispendência. Mas ações conexas são ações que uma está automaticamente ligada na outra, tá bom? Olha, eu vou dar um exemplo de conexão e um exemplo que eu até estava fazendo do prazo agora há pouco. O que aconteceu? A minha cliente, eu entrei com uma ação para minha cliente pedindo o reconhecimento e a dissolução da união estável, tá? E aí, essa minha cliente, essa senhorinha aí, ela veio e pediu, doutora, eu quero... mas eles construíram, eles já moram juntos, tem 20 anos, mas tem uma casa que ela adquiriu na constância da união. E ela não tem como fazer todas as provas porque eles foram construindo essa casa aos poucos, enfim. E ela não quer partilhar esse bem com ela. Só que ele também não tem como fazer prova de que ele contribuiu onerosamente. Então, o que nós vamos tentar? Só dissolver a união estável. Só que toda vez que a gente tenta citar esse senhor, nós não conseguimos localizá-lo. Aí nós tivemos uma outra situação. Ele também entrou com uma ação pedindo o reconhecimento e dissolução da união estável e ele também pediu a partilha dos bens. Aí, lá nessa ação, ele diz que a casa foi construída na constância da união, que ele contribuiu, não faz prova de que ele contribuiu, mas diz que ele contribuiu, enfim. E o que acontece? São as mesmas partes? Ação 1, sim. Ação 2, sim, são as mesmas partes. Mesma causa de pedir? A causa de pedir é o rompimento da união estável. Então, uma parte da causa de pedir, sim. Só que na causa de pedir também pede a partilha do bem dessa casa. Então, olha, essas ações, elas não são idênticas, não. Então, não é litispendência, não, de forma alguma. Mas elas não estão interligadas? Essa partilha do bem não está também ligada ao reconhecimento e à dissolução da união estável? Sim. Então, houve um pedido para se fazer a conexão dessas ações. Inclusive, o pedido foi deferido pelo magistrado. Ele foi lá e juntou as duas ações. Agora, a gente vai discutir se ele tem ou não direito a essa meia-ação, como ele deseja. Tá bom? Mas a gente vai fazer essa discussão. Então, olha, conexão são ações semelhantes ou ações que têm alguma ligação, que uma decisão depende da outra. Certo? Então, para partilhar um bem, vai ter que dizer o porquê desse bem. Então, vai ter que reconhecer a união estável. Então, por isso que uma está intimamente ligada à outra, por isso que nós temos a ideia de conexão. Olha lá. O próximo inciso 9, incapacidade da parte, defeito de representação ou falta de autorização. Então, olha, nós temos aí incapacidade da parte, defeito de representação. E que mais? E falta de autorização. Aqui, olha, se houver qualquer irregularidade com a representação processual, falta de regularidade com representação processual, pode estar relacionada com, aí eu marquei para vocês, a incapacidade da parte. Imagina que é um incapaz, um adolescente de 14 anos que vai lá e faz uma procuração para o advogado entrar com a ação. Opa, calma aí, para tudo. Ele é uma pessoa relativamente incapaz. Como é que ele dá esses poderes? Não pode, tem que ser o representante legal, tá bom? Ou algum defeito na representação. O representante legal dele são os pais, não é? E é uma tia dele que vai lá e assina a procuração como representante legal dele. Também defeito
na representação, ou mesmo falta de autorização, sem essa ordem, sem esse mandato, né? Porque se eu não tenho a minha procuração, eu também não posso, ok? Eu não tenho autorização, porque na verdade a procuração nada mais é do que uma autorização oficial para eu representar alguém, certinho? Vamos lá? Convenção de arbitragem, ou seja, já tem um árbitro, não é? Já passou pela arbitragem. Qual que é a diferença da arbitragem, da mediação e da conciliação? Olha, mediação e conciliação, elas são feitas judicialmente, são feitas lá no fórum. A arbitragem, ela é extrajudicial. Ela é extrajudicial, mas ela tem uma lei específica, que é a lei Marco Maciel. Esqueci o número da lei agora. Mas enfim, nós temos os árbitros e na verdade é um acordo entre as partes, não é? Eles entram nesse acordo e é o árbitro, não é, que vai fazer a decisão. Ao invés de ser o magistrado que vai decidir, será o árbitro. O árbitro fará essa decisão, não é? E essa decisão terá força de coisa julgada. Porque os dois não estão de acordo. Se os dois estão de acordo e submeter a um árbitro, eu tenho que aceitar a decisão desse árbitro, certo? E depois, a ausência de legitimidade ou de interesse processual. A ausência de legitimidade ou de interesse processual nada mais é do que a ausência o que? Você sabe? Nós estamos das condições da ação. Isso, das condições da ação. Ou seja, nós teremos falta de legitimidade e de... Nossa, me deu um branco. De legitimidade e de interesse processual. Lembra? Que para nós termos uma ação, nós temos que ter legitimidade, a parte que figura é legítima, e tem que haver interesse processual. Ou seja, ninguém pode pleitear direito alheio em nome próprio. E da mesma forma, eu não posso ir lá e querer entrar com uma ação para defender uma outra pessoa, eu como autora, não posso, tem que ser aquela pessoa, a não ser que eu esteja representando, mas aí é o Instituto da Representação, ou da assistência, né? Então, olha, se houver falta de legitimidade, falta de interesse processual do autor, não é? Lembrar que essas preliminares, elas são todas levantadas em face do autor, tá bom? Nós teremos que arguir tudo isso antes de analisarmos o mérito. E o inciso 12, olha lá, falta de caução ou de outra prestação que a lei exige como preliminar. Aí, não é o nosso caso aqui, mas vamos imaginar, só para dar um exemplo para vocês, essa tal ação rescisória que eu falei que vocês vão estudar mais para frente, em processo civil 2, para entrar com essa ação que é para rescindir, que é para desfazer um trânsito em julgado, o que nós teremos? Nós temos, um dos requisitos é que haja um depósito judicial, no momento da propositura da ação, de 5% do valor da causa. Isso. 5% do valor da causa, da decisão que a gente pretende rescindir. Então, se eu tenho uma rescisão de de R$1.000, não é? 5% será esse valor, ou seja, 50. Certo? Tranquilo? R$50. Se tiver faltando essa condição, eu poderei arguir essa falta de condição, pedir inépcia da petição inicial, pedir que essa petição inicial seja considerada inépita e que ela seja
sentenciada, não é? E extinta sem o julgamento do mérito. Já para aqui, acabou, não vai nem discutir direito, se a pessoa tem direito ou não, tá bom? Então, aqui nós temos falta de caução ou outra prestação que a lei exige como preliminar, ou outra prestação que a lei exige como preliminar. E a lá, 13, não menos importante, indevida concessão do benefício da justiça gratuita, né? Concessão indevida do benefício da justiça gratuita. Pensa aí, vamos imaginar que o autor da ação é uma pessoa que não cumpre os requisitos para ser beneficiário da justiça gratuita, mas ele fez esse pedido. Fez esse pedido e o juiz concedeu. Se eu quero impugnar, eu já vou impugnar, já vou arguir tudo isso nas minhas preliminares da contestação. Certinho, doutores? Então, olha, de novo, só para a gente finalizar aqui, nós temos as preliminares da contestação. O que são essas preliminares? E por que elas se chamam preliminares da contestação? Porque elas devem ser arguidas antes de efetivamente entrar na discussão do mérito. E aí, olha, eu fiz um resuminho para vocês. E o que a gente vai alegar em face do autor, pedindo para que essa ação seja arquivada sem o julgamento de mérito? Podemos alegar, então, aqui, ó, alegar qualquer vício na citação, incompetência absoluta ou relativa, incorreção do valor da causa, inépcia da petição inicial, perempção, litispendência, coisa julgada, conexão, incapacidade da parte, falha na forma de representação, falta de autorização, ausência das condições da ação, ou seja, de legitimidade e interesse processual, falta de caução ou de outra prestação que a lei exige como preliminar e concessão indevida do benefício da justiça gratuita, tá bom? Se eu quero, não é? E se eu vou discutir qualquer um desses pontos, o que eu tenho que pensar, que eu tenho que fazer? Eles têm que ser discutidos antes de entrar no mérito, ou seja, antes de eu entrar lá na minha fundamentação do direito, antes de analisar efetivamente o direito, eu já tenho que arguir, eu já tenho que trazer todos esses pontos. Certinho, senhores? A gente vai falar na nossa próxima aula de reconvenção. Tá bom? Não, antes de falar de reconvenção, a gente vai falar da revelia. Então, vai ficar para a próxima aula revelia e reconvenção. Tá bom? Até considerando pelo tempo aí, só vai ser realmente na próxima semana. Tá bom, doutores? Certinho? Depois, eu peço que os senhores terminem de ler os artigos que nós não lemos todo o artigo inteiro, enfim. Leiam, assistam os vídeos, depois a gente vai lá para o nosso Collaborate para a gente responder as nossas dúvidas ao vivo, tá bom? Certinho, doutores? Muito obrigada, até mais!